Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de janeiro de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 2894. Ele tem 6 páginas, 50 elogias e 17 máximos. O título é Convívio Interassistencial Geronte Jovem e foi feito na especialidade Interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a veterana, né? Esse já é o segundo verbete, terceiro verbete, Flora Miranda. Flora Miranda, ela é graduada em Nutrição Brasileira, natural de Andradina, São Paulo, só que assim, é meio falso, né? Porque você foi criada no Rio de Janeiro, é uma carioca da gente, né? Voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2007, docente em Conscienciologia desde setembro de 2007. Andefinologia. O convívio interassistencial geronte jovem é a interação sadia, benéfica, positiva e favorável para a troca de experiências, vivências e aprendizados entre conscientes na juventude e na ancianidade, homens ou mulheres, favorecendo o crescimento consciencial mútuo. Pensenologia. O holopensene pessoal da interassistencialidade. O holopensene grupal do respeito mútuo. O holopensene pessoal da convivialidade harmônica. A fixação holopensênica do jovem quanto à interassistencialidade ao geronte. As influências pensênicas recíprocas e o holopensene da intercompreensão. Na fatologia, o aprendizado do pré-adolescente ao conviver diariamente com os idosos. A orientação do idoso ao jovem desfocado. A precaução de possíveis desvios de vida a partir do conhecimento sobre a vida dos mais velhos. A reciprocidade dos interesses entre jovens e idosos. O saber ouvir, o respeito mútuo independente da idade biológica. A postura sempre aprendente, independente da idade, o encontro de gerações oportunizando reconciliações, a maturidade desde a juventude conquistada a partir do convívio produtivo, a serenidade do geronte contagiando o adolescente, a superação dos conflitos em comum causados pela diferença de idade. A gente quer chamar a atenção que essa fatologia tem 23 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, a transfiguração do psicossoma do jovem em idoso e vice-versa, ocorrida na projeção consciente em função da paratarefa interassistencial, o desencadeamento de retrocognições a partir do convívio geronte jovem, a prática do arco voltaico entre idoso e jovem e o parapsiquismo assistencial permeando o convívio geronte jovem. Também queremos destacar que no detalhismo tem 13 máximos. Na divisão argumentologia, nós também destacamos o parágrafo benefícios, que sob a ótica da interassistenciologia, a verbetógrafa apresenta 10 benefícios para o jovem e 10 benefícios para o idoso, resultantes do convívio intergeracional homeostático. Então é importante ler essas duas listagens aí, né, para a gente poder se aprimorar na convivência. Na remissiologia, nós destacamos comunicação interassistencial, convivência prioritária, geronte pré-inversor, relação de discernimento e relação transformadora. Frase enfática: as práticas diárias de convívio fraterno interassistencial entre idosos e jovens, lúcidos para o processo multidimensional, oportunizam exercício mútuo de universalismo e cosmoética. Questionologia. Você já vivenciou ou vivencia a condição de interassistência entre jovens e idosos?
Em caso afirmativo, quais proveitos evolutivos consegue extrair de tal convívio? Em caso negativo, quais melhorias pode implementar nessa interação? A verbetógrafa apresenta também uma fonte de musicografia específica, uma fonte de filmografia específica e uma fonte de bibliografia específica. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Idade, amizade, empatia, respeito, abertismo, entendimento, compartilhamento, geração, orientação, intercompreensão, intercooperação, reciprocidade, produtividade, proximidade, mutualidade, maturidade, coexistência, convivência, fraternofilia e interassistenciologia. Antes da gente fazer aqui as perguntas, né, dos teletertulianos, a gente queria saber de você, o que te motivou a fazer esse verbete? Certo, contextualiza aí para a gente um pouco. Primeiramente, boa tarde a todos, teletertulianos e tertulianos. Bom, o que me motivou a fazer esse verbete foi que eu tenho essa relação intergeracional, né, interassistencial com o geronte desde muito pequena. Desde 5 anos, 6 anos de idade, eu já tinha assim, muita proximidade com tias avós, com a minha avó, principalmente, tanto a avó materna quanto a avó paterna. E eu tinha muito interesse em saber como é que os idosos chegaram àquela idade. Isso é uma coisa que acho que eu trago desde do intermissivo. De como é que foi a vida deles, o que eles acertaram, o que eles erraram. Então eu ficava horas conversando com elas, com meu avô, para saber o que tinha acontecido e se eles erraram, por que eles tinham errado daquela forma. E aí isso foi se permeando. Quando eu tinha mais ou menos 11 ou 12 anos, um dos meus hobbies era visitar asilo, então eu ia a muitos asilos, ficava a tarde inteira conversando com os idosos, chegava em casa super cansada, super sugada, deitava, assim, dormia horas, porque tem, né, a troca energética muito intensa, principalmente com o jovem, e, né, até estabelecer um equilíbrio energético era difícil. E era muito interessante porque eu queria saber por que você estava ali naquele lar de idosos, porque sua família não está com você, o que aconteceu. E isso foi se alongando com 15, 16 anos. Por exemplo, com 12 anos eu também ficava lá no prédio que eu morava, conversando com os idosos, jogando carta, eu jogava muita carta. Então, assim, eu tive já uma trajetória de vida muito parecida e o meu principal objetivo era saber estudar a vida deles e saber por quanto tempo, como eles chegaram àquela idade avançada e como eu poderia chegar sem cometer os mesmos erros, né? E então, eu venho estudando isso já tem bastante tempo. Na faculdade, eu tive a oportunidade de também trabalhar com a parte de geriatria. Então, eu sou nutricionista. E trabalhei muitos anos com a área de geriatria, de gerontologia, sempre atendendo idosos. Fiz toda a minha formação acadêmica nessa área. Até hoje também atendo, né, em clínica. Então, assim, isso sempre permeou a minha vida. E na Conscienciologia, no início, quando eu comecei a dar aula, 70% da minha turma eram de idosos, né, dos alunos, né? Eu lá com meus 24, 25 anos e dando aula para 70, 80 anos, 90 anos até. E eram muitos, assim. Eu lembro que teve uma aula que eu dei no IPC, que acho que foram 16 alunos, sendo que 14 eram acima de 70 anos. Não sei se o Ricardo lembra, acho que foi uma videoprojeção que eu dei. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, acho que eu tenho que começar a escrever sobre isso. Então, desde então, eu venho, né, com uma pesquisa, assim, essa não é o primeiro verbete sobre a terceira idade, né, com relação à terceira idade que eu escrevo. Eu escrevi o Geronte Pré-Inversor, que também tem a proposta de fazer com que o idoso ele programe a próxima vida dele para trabalhar, para aplicar a Invexis, né, que também é um outro tema de estudo meu, que eu aplico a técnica, e nessa questão assim de juntar a minha juventude com esse meu aprendizado histórico com a terceira idade. Em especial, esse verbete ele também foi feito por conta
da minha proximidade muito grande com a minha avó paterna, que até dessomou tem 5 meses, né? Até queria ter feito esse verbete pouco antes para ter a oportunidade, né, dela ter assistido, mas eu acho que ela está assistindo mesmo assim. E então a gente, assim, dentro dessa proximidade sempre sadia para mim, eu decidi colocar no papel o que isso pode trazer de bom tanto para o jovem quanto para o idoso. Então, a verbetógrafa, professora Flora, Fatologia, página 14, final da 6ª linha. Poderia nos falar mais sobre a amizade raríssima entre avó e neta? Por que é considerada raríssima? Bom, o conceito de amizade raríssima, se não me engano, é um verbete, tem um verbete na enciclopédia. A amizade raríssima é aquela amizade de muitas vidas que uma consciência tem com a outra. Como a gente está falando de consciência, a gente não pode... A gente leva em consideração a idade biológica dessa vida, mas a gente também leva em consideração as afinidades. Então, nesse caso, entre a avó e neta, eu botei realmente a minha vivência com a minha avó paterna, que, independente, ela estava com 84 anos e eu com 30, a gente tinha uma amizade assim, como se estivesse conversando da mesma idade, com as mesmas ideias, com os mesmos princípios. Então, isso me deu a entender de que, por ter uma proximidade muito grande, não só por ser avó, era algo que já vinha de outras vidas. Então, a amizade raríssima é algo difícil de ser conquistado, porque é uma amizade evolutiva, é uma amizade que faz com que a gente alavanque a nossa proex, a nossa evolução. Mas, assim, é bem possível ter amizade raríssima entre o jovem e o idoso. E esse caso com a minha avó foi como se fosse um reencontro de destino que, por uma situação, ela acabou sendo minha avó e eu neta dela nessa vida. Bom, Fatologia, página 14, 3ª linha, de baixo para cima. Como podemos considerar a evitação do convívio assediador entre geronte e jovem? Quais os indícios deste convívio assediador entre gerações distantes? Esse convívio assediador ele é bem comum, tá? Essa condição aqui do convívio interassistencial, ele é menos comum do que o assediador. Por quê? Esse convívio, a diferença de idade, ela é uma base assim de desentendimento entre as gerações. Por quê? As pessoas, o jovem, ele tem muita dificuldade de entender que, às vezes, um idoso, uma pessoa mais velha, ela está ali colocando a experiência dela para tentar ajudar, fazendo com que ele não cometa os mesmos erros. Só que, às vezes, a rebeldia, muita energia do corpo físico, da juventude, acha que as pessoas têm... não sabem de nada da vida, que, às vezes, aquele velho é muito velho, não sabe que as coisas mudaram, e acaba tendo conflito, porque um quer ajudar e o outro acha que não precisa de ajuda. E isso vice-versa. Às vezes também tem o neto que, não, avô, deixa eu te dar a mão aqui para você atravessar a rua. Não, eu não preciso disso. Aí vai, tropeça e cai. Então, assim, essa relação é uma falta de conversa, de entendimento, por conta da idade, da diferença da idade mesmo. Existem alguns conceitos, por conta dessa diferença, que ficaram obsoletos, e às vezes aquele idoso ou idosa fica insistindo naquilo, mas o jovem fala, não, você está muito velho, está fora de moda e tal. E como o contrário também, que às vezes o neto ou a neta ou o amigo, o jovem fala, não, acho que a senhora tem que tomar esse remédio. Não, mas eu nunca tive problema com nada, por que eu tenho que tomar isso agora? Enfim, acho que o que permeia essa relação assediadora é um pouco de teimosia, de orgulho, de um abrir mão da razão. Acho que, mesmo que seja uma pessoa mais nova falando para uma pessoa mais velha, são consciências, e às vezes aquela pessoa mais nova vai ter mais maturidade em determinado assunto, e vice-versa. Então, acho que esse conflito, é claro que sim, existem extremos, que do caso do neto que bate na avó ou no avô, isso também acontece, infelizmente, da questão da agressividade. É um índice bem alto, né? É um índice bem alto de agressão. É um índice alto, e que também tem a questão, às vezes, de roubar a aposentadoria
sabe? Porque não tem aquele controle mais, às vezes o idoso ou a idosa já está acamado, está com um problema de saúde mais grave. E até próprios filhos que são mais jovens, né? Às vezes aquele temporão que a mãe foi ter com 50 anos e hoje ela tem 80 e o filho tem 30. Então, aquele filho que, às vezes, suga a aposentadoria da mãe, que é idosa, ou o neto. Então, assim, existem todos os casos. Mas a gente precisa saber, assim, o que pode melhorar essa relação? Como é que a gente pode ajudar a não ter esse conflito de orgulho e de cada um ter razão por conta que um acha que é mais experiente que o outro? Então, acho que a proposta desse verbete é a gente ver o lado homeostático dessa relação e procurar ter soluções para que esses conflitos fiquem cada vez menores. Cabe a quem tem mais discernimento a fazer concessão, né? Exatamente. Professora Flora, Fatologia, página 15, final da primeira linha. Comentar, se possível, com exemplos, a impaciência do jovem hiperativo confrontando a paciência do idoso taquirrítmico. Você colocou aqui um contraste bem chocante. O jovem, ele, por ter muita energia física, ele acaba sendo hiperativo, né, de querer fazer tudo para ontem, porque ele tem muita coisa para viver pela frente. Mas hiperatividade não quer dizer taquirritmia, né? Não quer dizer que a cabeça dele tenha uma divisão de atenção própria para que aquilo ajude a evolução dele. Então, às vezes, como ele tem às vezes um pensamento muito rápido, mas quando chega na hora de fazer alguma coisa com discernimento, ele tropeça e não faz. Então, a maturidade do idoso, dessa tranquilidade, dessa calmia, e, ao mesmo tempo, ter toda essa visão de conjunto, observar o que está acontecendo e ter associação de ideias rápidas, ajuda o jovem a olhar e falar assim, não, calma, ele é sereno, mas a cabeça dele está a 1000. Então, como é que eu posso fazer esse equilíbrio entre o soma e o meu nível de pensamento? Então, foi mais para isso, e eu acho que é possível sim. Acho que o professor Valdo ajuda muita gente nesse caso. Entender isso, né? Os jovens ficam se balançando na cadeira, às vezes tremendo, e vendo ele com aquela calmia, mas super taquirritmo, super taque, né? Super assim, no lance, e a gente tenta aprender com esse convívio com ele, sim. Então, é possível, eu acho que é possível e estou caminhando para isso. Eu li um livro, até para fazer um verbete também, o Anti-envelhecimento cerebral, que é o Paradoxo da Sabedoria. E ele coloca essa questão, que o jovem ele tem a rapidez de movimento, ele até tem mais neurônio, né, do que o idoso. O idoso vai perdendo um pouco de neurônio, mas o paradoxo da sabedoria está aí, que o idoso, primeiro que tem a plasticidade, né, neuronal, mas assim, independente da plasticidade, ele tem tanta experiência de vida, que aí a sabedoria dele, ele faz atalhos mais rápidos, compensa. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, o jovem é rápido também, mesmo o jovem psíquico, ele pode, assim, eu acho que deveria, ou poderia dar atenção também para um idoso também que é psíquico, entendeu? Com certeza. Porque também a gente vê ao lado da gente também alguns idosos que acabam para a vida também, né? Tem que ver isso, né? E fica naquela impertinência que aí nem o próprio idoso aguenta consigo, né? É verdade. Não estou olhando para você. Eu estou olhando para o meu espelho aqui. Então, a gente tem que fazer um movimento mútuo, né? Exato. Que eu vi nas iniciais da Flora é frequência modulada. É FM. Ah, sim. Eu também vi que a sigla dela era FM. Em Fatologia, página 15, quinta linha de baixo para cima. Poderia explanar sobre a alegria do avô ao reconhecer no próprio neto o amigo dessomado na juventude? Claro. Bom, isso é possível, tá?
a maioria das coisas que eu coloquei aqui na fatologia foram casos que eu mesma presenciei ou que eu vivenciei, né? E essa questão do encontro, tudo é possível quando a gente estuda dentro da conscienciologia, a gente vê a questão de várias vidas, né, a possibilidade da multiexistencialidade. Então, assim, o que a gente pode ver que aquele idoso, às vezes, teve uma grande afinidade na juventude com uma amizade raríssima, às vezes, e que, por alguma questão do destino, houve uma dessoma desse amigo, e, de repente, ele conseguiu, numa personalidade consecutiva, ver esse amigo ressomado no filho, no neto, no filho, enfim. Então, assim, quais são os indícios disso? Às vezes ele vai ver o tipo de temperamento, de personalidade. Às vezes o próprio neto ele vai ter alguma lembrança retrocognitiva que vai falar assim, avô, nossa, me lembro de nós dois num lugar assim. Nossa, mas eu nunca estive nesse lugar. Então, eu acho que o avô, a avó, eles podem sempre ficar atentos à questão dos netos e ver se, de repente, aquele neto, quem é aquela criança que está ressomando ali, se não tem, qual é a relação dele, né, com outras vidas ou nessa mesma vida. Então, eu acho bem provável, não só como reconhecendo um amigo, mas, às vezes, até a própria mãe, né, a bisavó daquela criança renascer como, né, o neto dela, enfim, isso acho que é um assunto que dá vários outros verbetes, né? Mas é importante, assim, eu quis colocar na fatologia para a gente atentar para a expansão das nossas ideias com relação a essas relações conscienciais, que elas podem estar próximas, elas podem acontecer de diversas formas e aquele relacionamento se repetir, como mãe e filho, como neto e avô, como amigos, e às vezes se repetir 2 vezes na mesma vida. Então é importante a gente ficar atento para isso. Tem que ter olhos de ver, né? Exato. Tecnologia, página 15, última linha. Poderia falar sobre as técnicas pró-longevidade? As técnicas pró-longevidade, o que eu caracterizei aqui, são um conjunto de comportamentos, de hábitos saudáveis, que eu acho que o jovem e o idoso, ou adulto, enfim, independente da idade, a gente precisa ter. O assunto longevidade é um assunto que eu estudo muito, principalmente na minha área, né, da nutrição, que tem total relação com o alcance de quantos anos a gente quer viver. Eu acho que essa primeira pergunta para a gente pensar. E essa técnica inclui uma alimentação saudável, inclui cuidados com o soma, inclui cuidados com o cérebro. Então, como é que a gente faz exercício físico? A gente tem uma alimentação adequada? Nós comemos fibras? Como é que a gente faz com a nossa alimentação? É uma alimentação à base de gorduras, de açúcares? Isso para o jovem, principalmente, que eu estou falando, porque é bem difícil você ver um jovem, às vezes, de 15 a 16 anos, com um prato recheado de salada, de fruta. Então, se ele não se cuidar agora, ele provavelmente não vai chegar aos 80 anos, principalmente com toda essa entropia que é o mundo hoje, pelo estresse emocional, pela poluição, entre vários radicais livres, né, que a gente tem o contato. Então, esse jovem, como é que é a sua alimentação? E para o idoso também. Eu já estou velha, eu posso comer o que eu quiser. Eu comi tudo na minha vida toda, eu não morri até agora, né? Então, por que eu não posso comer? Tem que ficar comendo coisa chata, né? Então, não é por aí. Eu acho que nunca é tarde para a gente começar esses hábitos pró-longevidade. Se ele começou com 80, ele pelo menos vai colocar aí uma expectativa de vida de mais 5 anos, sendo que ia dessomar com 80, vai dessomar com 85. Então, eu acho que vale todos esses comportamentos que vão trazer uma saúde holossomática, o trabalho das energias, a parte emocional cuidada, a parte do anti-estresse, né, que hoje a gente vive numa vida muito atribulada, muito agitada. Então, ter muita calma para fazer as coisas, conseguir fazer um planejamento de vida importante para que a gente não fique no desespero de ganhar dinheiro, trabalhar às vezes 14, 15 horas por dia. Então, todos esses comportamentos pró-saúde são, eu encaro como técnicas pró-longevidade.
Assim, só para contribuir mais um pouco aí, se a pessoa estiver interessada, tem um verbete do professor Valdo, que o nome, às vezes, a gente não faz ligação com essa ideia, que é o aparvalhamento bovino. É exatamente falando da necessidade do jovem de começar a tratar o próprio cérebro, o próprio corpo, desde jovem. Aí eu peguei aqui alguns outros verbetes para a pessoa se estiver interessada. Longevidade produtiva, longevidade desaproveitada, esse seria o contrário, né? Inteligência longeva, anti-envelhecimento cerebral, tem o próprio verbete envelhecimento, tem o rejuvenescimento consciencial, enfim, tem vários verbetes que falam dessa questão e todos eles, em geral, colocam a importância de começar desde a juventude. Mas esse do aparvalhamento bovino é interessante chamar a atenção, porque se você for pelo Find, você jamais vai chegar. Jamais não, mas assim, pelo título só você não chega, você não associa, né? E ele é bem importante. Verdade. Só para colocar, Rosa, a questão dessa importância do jovem, acho que vale reforçar. Eu trouxe um tratado aqui, bem rapidamente. É um tratado de gerontologia. Eu nem coloquei nas referências, mas eu acho que vale a pena colocar. Pode segurar para mim? Obrigada. No verbete geronte pré-inversor eu coloquei. Esse tratado, ele fala assim, tudo sobre o envelhecimento. Né? Como você pode envelhecer melhor, como seu cérebro envelhece, o seu corpo. Chama Tratado de Gerontologia, pelo Matheus Papaléu Neto. Esse livro aqui, eu já li ele quase todo, e eu acho que os jovens, para que eles tenham assim uma vida longa, ele precisa saber o que o envelhecimento vai causar para ele. Como é que ele vai envelhecer? Isso é muito difícil. O jovem não vai pensar nisso agora. A gente não pensa nisso, não adianta que a gente não pense. Então, acabam morrendo cedo, acabam entrando na riscomania, né, de achar que são invencíveis, que aquela questão assim que o tempo não vai passar. Eu, assim, hoje estou com 30 anos, vi que o tempo passou, está passando rápido, daqui a pouco 40, 50. E qual o cuidado que a pessoa teve com ela mesma, né? Então, estudar o envelhecimento, hoje, até nesse livro comenta que o envelhecimento ele já começa a partir dos 30 anos, não mais aos 50, como há 50 anos atrás. Então, a gente precisa se atentar que, às vezes, hoje já tem pessoas de 40 anos que já têm aspecto de 60, porque na própria juventude, com 15, 20, é como se tivessem tido um burnout no seu corpo, queimou todas as células e hoje, com 50 anos, parece uma velhinha de 70, 80. E como tem casos o contrário, que pessoas de 80 anos com uma vitalidade de 50, 40. Então, vale a pena que, se o jovem, principalmente o inversor, às vezes que tem toda essa gana de proex, de ser completista na missão de vida dele, se ele não cuidar da saúde dele, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, é exercício físico, alimentação saudável, ter tempo, não é gastar só o tempo de vida dele trabalhando, fazendo pé de meia e se alimentando de qualquer forma. Não, ele precisa investir esse tempo na saúde holossomática dele. Senão ele não vai conseguir fazer completismo nenhum. E isso tem que vir o ideal é que venha desde o nascimento. A mãe que tenha consciência que vai fazer uma introdução de uma alimentação saudável na amamentação, porque isso tudo desencadeia o processo da longevidade. Hoje a gente vê que muitos problemas que um adulto tem foram ocasionados lá na infância. Problemas de obesidade, de pressão alta. Então, isso é um abortador da proex, né? É um abortivo. Porque a pessoa ela vai ter a expectativa de vida dela menor e ela não vai conseguir fazer nada que tenha relação com a proex dela, ou fazer muito pouco dentro daquilo que era para ela fazer. Qualquer doença, ela atrapalha a sua produtividade, né? Bom, na página tecnologia, página 15, não, já perguntei isso, que são as técnicas para a longevidade, é a outra. Legislação, página 16, final da primeira linha, o que vem a ser a lei da empatia evolutiva. A lei da empatia evolutiva, a empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, né?
Existe, acho que as pessoas elas confundem um pouco esses conceitos, mas você ser empático é você se colocar no lugar do outro, você querer ajudar, você olhar para aquela realidade do outro e se colocar vendo assim, como eu posso, eu estou sentindo o que ele está sentindo, como eu posso ajudá-lo melhor. Então, esse processo de se colocar no lugar, ele é completamente evolutivo. Ele é muito assistencial e facilita a abordagem da nossa assistência com relação ao outro. Então, o idoso que se coloca no lugar do jovem, lembra de como ele era, às vezes ele olha e fala assim, nossa, eu era até pior do que esse menino que está... Eu estou perdendo a paciência com ele, como é que eu posso... O que ele está precisando? O que eu posso ajudar ele? E o próprio jovem olhar e falar assim, nossa, olha as limitações, ou olha a situação que ele já viveu, que esse idoso ou idosa já viveu, como é que eu posso ajudar ele melhor? Ou aprender mais com ele? Então, quando há essa empatia, todo mundo sai ganhando. E isso ajuda na evolução de ambas as partes. Então, a empatia evolutiva é mais ou menos isso. A verbetógrafa, Fatologia, página 14, quinta linha. Poderia expandir o aporte financeiro recebido pelo jovem a partir dos avós, proporcionando o completismo dos próprios estudos? Sim. Esse caso também eu coloquei... É um caso que parece seu, né? Com certeza. Esse caso é o seguinte, no meu caso pessoal, eu tive muito aporte da minha avó materna, que dessomou quando eu tinha 16 anos, e ela deixou uma pensão para mim e para mais duas primas minhas, deixou em testamento. E foi assim uma situação interessante que eu vivenciei, porque ela dessomou em 99, em abril, e em outubro minha mãe dessomou. Então, essa perda em 6 meses de diferença, porque, na verdade, esse dinheiro que ela tinha deixado seria para minha mãe até utilizar, porque a gente não tinha muito dinheiro e tal. E quando a minha mãe dessomou, eu acabei ficando com uma herança da minha avó e com essa pensão que me proporcionou eu fazer minha faculdade. Então, eu recebi até os 24 anos, e consegui, assim, completar esses estudos por conta desse aporte. E eu fui estudar o que tinha, por que tinha sido eu e se isso era comum. E algumas pessoas que eu conheço também, minha avó que me ajudou a completar os estudos, meu avô que me ajudou, e não necessariamente pai e mãe. Então, eu fiquei pensando assim, claro que meus pais tiveram meu pai principalmente, a participação financeira nos meus estudos, mas eu vejo assim que a maior conta ficou por conta dessa pensão que eu recebi. Então, não é o jovem, ele vê no avô a oportunidade de se dar bem. Não, meu avô tem uma aposentadoria boa, eu vou me dar bem com isso. Vou ganhar presentes bons. Mas talvez a possibilidade daquele avô, daquela avó, pensar assim, poxa, daqui a pouco eu vou dessomar, será que não vale eu deixar um testamento para esse meu neto que está começando a vida agora? Eu vi que legalmente ela pesquisou tudo e viu que era possível, ela era funcionária pública. E foi interessante que ela calculou direitinho, assim, bom, se eu dessomar mais ou menos com 80 anos, uma neta vai estar com 20, outra vai estar com 14, então é a idade perfeita para que ela consiga juntar dinheiro e se formar, que esse era um valor muito grande para ela. E não só eu, mas essas 2 outras primas que também receberam, usaram o dinheiro para a mesma questão, para o estudo, e hoje são formadas, bem-sucedidas. Então, nesse caso, aconteceu comigo, e eu acho que vale a pena pensar, mas não para o jovem ficar achando que vai tirar proveito. Que vai faturar em cima da avó, Tem que merecer esse aporte. Rosa, com relação ao próprio assunto, eu ia perguntar justamente essa pergunta, mas com relação ao significado de avós e avós. Então, no outro verbete anterior já tinha me chamado a atenção. Aí fui consultar o dicionário e existe, os avós, que são os avós maternos e paternos, as avós, que são as avós maternas e paternas, e os avós, até uma discrepância de concordância, mas aí com o significado de antepassados, menos os pais, os descendentes, e avoengos, os mais antigos. Então, eu queria perguntar se, aqui no caso, você se referiu
a esses avós ou às avós? A partir dos avós, de forma geral, né? De uma forma geral. Eu acho que O caso dela, pessoal, é que foi da avó. Da avó. Mas porque assim, no caso eu quis caracterizar num plural, assim, colocando as avós, colocando às vezes o casal, né, de avô e avó. Então, inclui outros, né? Outros antepassados que também às vezes, né, fazem de avô, de protetor ou de ajudante. Então está perfeitamente enquadrado. Ah, que bom. Bom, aproveitando que o Ricardo está lá com o microfone, a gente queria uma salva de palmas para ele, porque é aniversário dele hoje. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Então, aproveitando ainda, eu queria que ela explanasse o paradoxo aqui um só, então, da força presidencial do idoso assistencial lúcido, etc. Ah, tá. Paradoxo. O paradoxo da força presencial do idoso assistencial lúcido transcender a própria fragilidade intrafísica aos olhos do jovem assistido. Bom, nesse caso, às vezes a própria parte física do idoso, principalmente quando é muito velhinho, ele traz assim uma tendência às pessoas acharem que ele é frágil. Obviamente, fisicamente, ele pode ser frágil. Mas a força presencial do idoso, por conta da vivência, e se foi uma vida assistencial, ela pode transcender a essa fragilidade física das rugas, às vezes de alguma doença que ele tem. Então, isso pode, como se diz assim, enganar os olhos do jovem, né? Ele pode olhar, mas se ele for mais esperto evolutivamente, se ele conseguir enxergar nas entrelinhas, ele vai ver que a força presencial daquele idoso é muito maior do que a fragilidade física dele. E isso acontece. Então, é importante o jovem ele não julgar pela aparência. Eu acho que ninguém julgar somente pela aparência, né? Aliás, não julgar. Mas é muito comum que as pessoas olhem, às vezes, determinada vestimenta, ou se aquela pessoa tem aquele tipo de corpo físico, fala assim, não, essa pessoa não vale nada, só pela aparência dela. E, na verdade, não. Às vezes, ela tem uma história por trás daquilo, ela tem uma vivência muito séria e que a gente precisa investigar quem é aquela consciência para conseguir, de fato, tirar alguma conclusão sobre aquela personalidade. Então, esse paradoxo é para a gente pensar, refletir. E também serve para o idoso, né? De pensar assim, aquele jovem ali não sabe nada, aquele ali... nossa, ele tem nem barba, fala comigo quando crescer uma barba aí, né? Mas, na verdade, às vezes ali pode estar escondido, né? Ou camuflado uma consciência bem madura. Aproveitando sobre esse assunto, eu tive contato nesse fim de semana com um senhor de 87 anos. É professor, então está com sofreu um monte de acidentes e está assim quase caminhando mal, mas assim a preocupação com os estudos e com a leitura é tanta, né, que já está com 15% de uma vista, que a outra está quase perdida. Então, não satisfeito, ele procurou aquela régua que a gente usa para revisão e não deu. Então, descobriram agora na Alemanha um aparelhinho que ele mostrou, que aumenta a letra consideravelmente, então ele não passa sem ler o seu jornal e os seus livros e o estudo que ele sempre praticou. Então, uma lucidez incrível. Ele me contou histórias assim, coisas, e quase não sai de casa, mas pelo jornal, pela leitura, pelo convívio, pela conversa, ele comenta todos os assuntos e é quase noventão, né, como se diz, né? Um exemplo do uso do mental soma para segurar o resto, a ponta do corpo, né? Muito interessante. Muito bom. Pelo segundo verbete. Obrigada, na página 15... Terceiro verbete. Obrigada. E na página 15, nós temos aqui em parafatologia o segundo item que você coloca no finalzinho da linha, né? A transfiguração do psicossoma do jovem em idoso
e vice-versa, ocorrido na projeção consciente em função da parentela interassistencial. A gente sabe que quando viramos conscientes, a gente não tem idade. Aliás, a gente apresenta a idade em que nos convém, né? A gente tem essa facilidade de nos transfigurarmos e conseguirmos apresentar de acordo com a necessidade assistencial. E também de acordo com a nossa lucidez. Nesse caso, eu quis dar o exemplo por conta de como a gente pode se apresentar. Então, por exemplo, vamos supor que minha avó dessomou recentemente, ela aparece para mim. Se ela aparecer muito jovem, talvez eu não vá reconhecê-la. Então, acho que pode ser por uma estratégia ela se transfigurar de mais velhinha para falar, olha, eu sou sua avó, olha aqui. E talvez até se rejuvenescendo aos poucos e eu vendo, nossa, é verdade, é ela. Então, tudo é uma questão de estratégia para a gente assistir melhor, né? É como se fossem os atores que vão... se ele vai me reconhecer melhor dessa forma, então eu vou ficar um pouquinho mais velhinho. Se um jovem, né, às vezes dessomou ainda na juventude, se ele se sente bem com aquela aparência física, ele vai se transfigurar daquela forma para ser reconhecido por algum parente, ou até mesmo num caso de assistencial. Às vezes é um jovem, mas que ele precisa resgatar uma pessoa e que essa pessoa só vai ouvi-lo se ele aparentar ser mais velho. Então, ele pode transfigurar o psicossoma dele em uma pessoa mais velha para que aquela assistência seja feita. Então, tudo é uma questão de estratégia assistencial. Isso. Um pouco mais para baixo, na mesma página, né? Nós vamos ali em tecnologia, em voluntariologia. Aí você coloca o último item da voluntariologia, o voluntário conscienciológico praticado por gerações distintas. Isso. Nesse caso, é muito importante o voluntariado para qualquer idade. Até para criança. Se puder ter ali as suas horas até na Evolucim, né, a gente tem casos de crianças que frequentam, fazem curso e até tem possibilidade de, com 11, 12 anos, ser voluntário. Tem casos já que aconteceram, não na Evolucim, mas acho que no próprio IPC, né, de pessoas que começaram a voluntariar com 11 anos. Eu acho muito importante, porque o trabalho assistencial ele não tem idade. Então, quanto mais idosos e jovens e essa mistura de idades acontecerem dentro das instituições da Conscienciologia, melhor, porque todo mundo sai ganhando. O próprio jovem fazendo atualizações, né, às vezes do curso permissivo mais avançado ou mais recente que fez. O idoso, por toda a experiência de vida e de outras vidas que também teve, de rememorações, enfim. Eu só vejo essa troca como algo muito positivo. Ok. E eu vi também que você foi num crescendo, né? Que você falou do aspecto intrafísico, e aí passa para a consciência. Isso. Que naquele momento está ocupando um corpo jovem ou então um corpo com mais idade. Exatamente. Agora, eu quis colocar na voluntariologia não só o voluntariado conscienciológico, né? Porque, às vezes, né, quando o idoso ele se aposenta, muitos deles têm a tendência de desenvolver uma depressão, de desenvolver uma melanina, uma melancolia intrafísica, porque eles pensam assim, poxa, parei de trabalhar e agora eu vou ser útil para quê? Né? Meus netos já estão crescidos, a minha família não precisa mais de mim, e o que eu vou fazer da minha vida? O que só me resta é a morte. E, na verdade, não é isso. Então, mesmo que aqueles idosos que não conhecem a Conscienciologia, enfim, o ideal é que eles procurem estar ativos dentro da assistência. Então, de uma instituição, de um lar de crianças carentes, às vezes de um próprio hospital que precisa daquele apoio, né? Às vezes é uma enfermeira aposentada que pode ajudar dentro daquele hospital alguma coisa. Então, é muito importante, tanto o jovem quanto o idoso, estarem na ativa dentro da assistência. Não importa a idade. Até o último momento da vida dele, que ele puder estar ajudando, estar participativo ali, né, lúcido, ele pode ajudar, né? É a produtividade no Holopensene que a consciência Isso. tem afinidade, né? Exatamente. Muito bom. Parabéns. Obrigada, Marta. Posso fazer pergunta também? Onde deve, né? Parabéns. Fazer minha parte. Você tinha comentado mais cedo sobre a evitação do convívio assediador entre gerante e jovem, né?
Aí eu queria saber assim, que outras sugestões, além da empatia, quando você comentou das leis da empatia, você pode dar tanto para o jovem quanto para o geronte que quer melhorar a sua convivialidade com a outra parte, mas que a outra parte também apresente aquelas posturas de, às vezes, orgulho, falta de respeito, que já foram até mais comentadas aqui. Não sei se, de repente, comentando um pouco sobre na tecnologia, quando você coloca as técnicas de convivialidade benéfica interconsciencial e as técnicas conscienciométricas facilitando o convívio entre jovem e idoso. Perfeito. Esse convívio foi que eu explicitei, né? Eu acho que o que impede que ele seja benéfico é o orgulho e, às vezes, a falta de reflexão para aquela idade. Então, por exemplo, o jovem ele tende a refletir menos por conta da ansiedade, daquela questão dos hormônios, da energia de querer viver o agora. Então, quando o idoso, às vezes, se aproxima ou vai conversar, ou vai, de repente, às vezes, dar algum conselho, o jovem não gosta de ouvir sermão. Até tem no antagonismo, né? Acho que a antagonismologia que eu coloquei, deixa eu ver aqui. Que eu coloco a questão sermão, do sermão. Sugestão. Isso. Antagonismo, sermão, tudo é uma sugestão. Questão, gente, de estratégia, de conversa, né? Se o idoso ele vai se aproximar e fala, você não pode fazer isso porque você é muito novo, você não sabe nada da vida, é aí que o jovem vai fazer. Ele não vai ouvir, ele vai olhar e vai falar, você que não sabe, você já está velho, já está gagá, não quero saber disso. Então, tudo é uma questão de abordagem, de conversa, de paciência de ambas as partes. Então, exige um certo nível de maturidade, tanto do jovem quanto do idoso. Então, para que haja essa empatia, é preciso que, né, como diz a própria palavra, um se coloque no lugar do outro e veja, poxa, é tão chato dar sermão, né? Acho que eu vou começar a abordar assim, olha, quem sabe você não pode fazer assim, olha como seria bom para você ia ficar mais bonito, você ia ficar mais assim, mais inteligente, você ia se destacar com o seu grupo. Olha que interessante. Aí o jovem fala, poxa, é verdade. Posso? Ou o próprio jovem falar assim, poxa, avô, você está tão bem, você não quer ficar melhor? Esse remédio aqui ele é milagroso, ele vai te deixar muito melhor do que você já está. Então, eu acho que tudo é uma questão de abordagem e tem que ter paciência. Acho que em todo convívio, independente da idade, entre homem e mulher, entre filho e mãe, precisa ter paciência e também esse feeling de chegar e falar assim, como é que eu vou abordar ele da melhor forma para que também eu possa ser ouvido, né? Então, acho que essas técnicas elas vão a partir desse traquejo de você conseguir abordar a pessoa, de você conseguir ser ouvido. E aí eu acho que vale a pena estudar o tratado de gerontologia para o jovem e o idoso estudar tratados de adolescência, de criança, de pediatria, ver como é que esse jovem se comporta, livros falando sobre o comportamento, que possam ajudar ele a melhorar esse diálogo, que eu acho que um dos principais problemas assim entre as gerações é a falta de diálogo. Que um fala assim, ele já está perdido na vida, esse aí já não tem mais jeito, não. E isso é uma zona de conforto, quando a gente coloca essa frase, né? Porque se não tem mais jeito, eu tiro o meu da reta. E, na verdade, não é. Eu acho que tudo tem solução. Vamos até o fim para tentar ver o que vai acontecer. Fiz de tudo, não consegui, eu vou tentar uma outra forma de abordagem, uma outra ajuda. Às vezes, de um psicólogo, às vezes, de outro profissional, ou algum profissional que vai ajudar a melhorar essa relação. Mas eu acho que nunca desistir, sabe? Porque jogar a toalha, às vezes, é uma condição muito cômoda e que pode gerar interprisão para outras vidas, né? Porque a convivência humana já é uma coisa difícil, né? Independente de ser jovem com idoso. Exatamente. O jovem e idoso ainda tem uma distância física que é um fato. É um fato. É um fato. O jovem tem todo aquele vigor físico e a pessoa, depois de uma certa idade, não tem mais aquele vigor físico. Então, aí complica mais um pouco, né? Mas eu acho que aquilo que você falou é o estereótipo também. Você acha que o idoso... Eu estava me lembrando, quando você estava falando aí, que tem assim, uma fase da vida da gente, que quando a gente passa a ser avó, né? O filho, ele convive melhor com o filho dele, óbvio, né?
e acha que você passa a ser filho dele também. Então começa a querer determinar para você as coisas que você tem que fazer. Não consegue perceber que você, mesmo depois de aposentada, mesmo depois de uma certa idade, você tem seu projeto de vida, né? Então isso é muito comum. Eu vejo muito isso, achar que vó tem que cuidar do neto, ou seja, dispõe da mãe, né? Depois de uma certa idade que eu estou falando. Isso. Dispõe da mãe como se ela fosse propriedade dele, como se ela já tivesse acabado de viver tudo, né? Então é um problema sério. Mas isso, Rosa, é cultural. Isso, eu acho que agora, com essa questão da longevidade, da lucidez e das pessoas envelhecerem com mais qualidade, isso está sendo modificado. Mas antigamente a avó era a segunda mãe mesmo. Ela se predispunha a partir dos seus 40, 50 anos a só se dedicar à criação dos netos. E isso ainda é muito comum em algumas, na Itália, né? A nona, a nona, que, sabe, tem ali os seus netos e a vida dela é aquilo. Até minha própria avó paterna, ela abdicou tudo, ela criou 7 filhos e criou um neto. Então, assim, um neto até com um problema de saúde sério. Então, é cultural, e eu acho que isso vai aos poucos se dissipando, mas ainda é muito comum e acho que vai permanecer por bons anos, até que a cultura do futuro, da longevidade, faça com que até o próprio filho e mãe fiquem mais próximos, assim, em termos físicos, em termos de lucidez. Até o próprio neto, há muitas fotos, né, das gerações da avó, da mãe e da neta, que são a mesma cara. Você olha e fala, gente, não, são todas irmãs, né? E eu acho que isso vai tender a ficar mais comum e melhorar essa relação. Mas também vem a contrapartida do idoso se posicionar e falar, olha, você acha que eu já morri minha vida? Vai criar o seu filho, sabe? Eu posso ajudar e tudo, mas eu tenho o meu projeto de vida e vem o posicionamento pessoal, né? Na sindromologia, é o segundo item, a vivência da síndrome da dispersão pelo jovem, resultando na negligência de tarefas assistenciais. Então, com a longevidade, né, se estendendo cada vez mais, né, eu vejo assim, alguns jovens, principalmente inversores, que têm muita facilidade, né, as coisas acontecem muito assim, eles são muito inteligentes, e aí o que acontece? Acaba achando que vai ter tempo. Né, como você já comentou, né, que o tempo passa, está passando e passa rápido, é o que eu diga. Né? Então, o que você poderia comentar sobre isso? Né, porque tem inversores perdendo, né, até o timing da própria ProEx. Né? Isso é muito sério, sabe? Eu acho que tem um pouco de fantasia de que o tempo não passa. E, assim, eu acho que o que ajuda muito o jovem é fazer um planejamento de vida até quando ele for dessomar. Primeiro, qual a idade que eu quero chegar? O que eu vim fazer nessa vida? Sabe? Quanto tempo eu preciso para executar aquilo que eu vim fazer nessa vida? Eu preciso de 80 anos? Eu preciso de 90, de 100? Menos de 70 anos eu já falo que não dá para a gente executar. Pelo menos 75. Então, vamos botar uma meta de 75 para cima, né? 75 ainda é novo. Então, eu acho que primeiro, né, dentro da Invexis, eu acho que não começa planejamento, uma vida sem planejamento, sabe? Ter o max planejamento dele. Por que max? Porque ele vai planejar a vida dele como um todo, né? Não é só planejar o próximo ano, que às vezes até para o jovem é muito difícil. Quem está estudando ou que está na faculdade é até mais fácil. Quem está na faculdade planeja os próximos 6 meses, por causa do período, né? Mas já tem dificuldade de saber o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Mas essa visão imediatista, ela é até importante, mas ela não é o prioritário para conseguir cumprir a ProEx. Então, a pessoa saber o presente, o passado, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Longo prazo é 50 anos, 60 anos. E eu já dei aulas assim, né, dentro da Invexis, e as pessoas falam, mas fica tão rígido, como é que eu vou saber o que vai acontecer comigo com 60, eu só tenho 20? Não, tudo é uma questão de tendências e de escolhas. Se você quer que aquilo aconteça com você, aquilo vai acontecer, depende da sua vontade.
Então, se você quer se tornar um bom profissional e se aposentar aos 46 anos e dali viver viajando, dando aulas, enfim, você pode fazer isso, você está no início da vida. Tem até um provérbio, né, que diz, né, nós somos o resultado das nossas escolhas, né? Exatamente. Então, não adianta tirar o corpo fora de falar, mas se eu dessomar, não, você vai começar a programar a sua vida. Então, o jovem, ele entender que a vida dele é feita pelas ações dele. Se ele se deixou levar por aquela situação ou por outra, ele cometeu um erro e ele vai ter que responder por essas responsabilidades ou por essas decisões, né? Então, primeiro, acho que fazer um planejamento de vida. Segundo, fazer técnicas, olha, projeção astral, né? Projeção consciente, técnica da madrugada, ter um olhar mais extrafísico, sabe? O jovem, ele estudar mais o parapsiquismo sem muita fantasia, sem fazer show pirotécnico, sem achar que ele vai jogar energia, as pessoas vão ver. Ele encarar assim, poxa, eu tenho esse conhecimento e eu posso usar as energias e o extrafísico ao meu favor também. Então, eu vou colocar como alvo mental, por exemplo, o que eu planejei, a minha conversa com um evoluciólogo, ou que eu planejei antes de nascer. Então, toda noite ele vai colocar uma meta de atingir aquilo. E vai que um dia ele consegue lembrar, pelo menos de alguma coisa, sabe? Então, isso tudo faz parte do Max Planejamento e não adianta fugir do extrafísico, que a nossa vida é multidimensional. Então, o jovem que ele só faz o planejamento dele pensando de uma maneira intrafísica, é capaz desse planejamento não se concretizar ou não ser completo ou o melhor, porque ele é uma consciência multidimensional, né? Então, utilizar a projeção, técnica da madrugada, que tem no livro da professora Malo, que reserva um momento da madrugada para entrar em contato maior com os amparadores, técnicas de energia, mesmo estado vibracional, para deixar ele mais equilibrado, reservar um momento do dia para pensar sobre isso. Ele não precisa fazer o planejamento dele em um dia. Tem a autorreflexão de 5 horas. A autorreflexão de 5 horas, que isso vai ajudar ele a acalmar os ânimos, vai ajudar a refletir mais. Entra no seu quarto, fica num ambiente, tira o computador, tira tudo do quarto, põe a cadeira lá e reflete 5 horas sobre o seu Max Planejamento, o que você quer para a sua vida. Isso ajuda muito, eu já fiz essa técnica e me ajudou demais. Então, eu acho que existem 1000 técnicas na Conscienciologia, muitas, e que eu acho que vale a pena o jovem aproveitar todas elas para fazer. Vai, Flora. Só aproveitando sobre essa pergunta ainda, você falou bastante sobre essa questão do jovem, né? E muitas dessas técnicas também servem tanto para o jovem quanto também para o idoso, da reflexão, para todo mundo. Todas elas. Só que, da mesma forma que tem aqueles idosos que envelhecem bem, tem aqueles que não se cuidaram, chegam a uma certa idade que é quase, não diria um vegetal, mas a pessoa não faz mais nada, ela não tem mais energia, não tem mais motivação. O que você poderia dizer para essas pessoas que muitos já colocaram na cabeça que quer saber, agora não dá mais tempo, fica para a próxima, porque agora eu estou com, sei lá, 80, 90, mais 10, 15 anos eu vivo tranquilo, na próxima eu penso em aplicar Invex, eu penso em fazer uma coisa útil da minha vida. O que você pode dizer para essas pessoas? Parar com esse pensamento e seguir em frente, tem muita gente precisando deles. Sabe? Tem lucidez, tem um pouco de saúde que permite que ele se coloque, né, com o laringochakra, que ele dê aula, ou que ele vá visitar algum centro, né, algum local que precise de assistência, vá em frente. Esse negócio de que eu já passei da idade ou que isso não serve mais para mim, algumas coisas sim, mas outras, e quando se fala de assistência, não importa a idade, a pessoa ela precisa estar ativa, que ela só vai se beneficiar e beneficiar os outros com isso. Flora. Posso só comentar dentro desse assunto? Eu vejo aí, em função das aulas de psicologia, alguns exemplos que venho colecionando aí, que saem em revistas, na televisão, etc. Então, tem casos assim, da pessoa que, aos 60 e tantos anos, era analfabeta, aprendeu a escrever, 10 anos depois, publica livro. Pessoa que era totalmente sedentária, lá com seus 70 anos, começa a praticar atividade física, está com 92 e
participa de Olimpíadas da terceira idade. Olimpíadas mesmo, corre e tal, salta, faz. Então, assim, tem N exemplos muito positivos de renovação, não importando a idade que a pessoa tenha. Então, chega um determinado momento, a pessoa ela entende que aquilo não é, aquela vida que ela vem levando não serve mais, não é mais para ela, não é produtiva, não é saudável, e ela muda. Então, essa mudança, a qualquer momento da trajetória da vida, é possível. Flora. Que é interessante a gente colocar é o seguinte: quando nós aprendemos a conscienciologia, os estudos que nós fazemos, então nós sabemos que existe a consciência. A consciência é a essência de cada um de nós, que ocupa um corpo mais jovem, um corpo mais já usado, mais desgastado com o tempo. Agora, a assistência ela não termina nunca. Se nós estamos nos preparando para nos tornar líderes assistenciais depois da dessoma, então cruzar os braços agora significa que a pessoa vai continuar com os braços cruzados depois da dessoma também. E como é que ela vai fazer um planejamento para ver como inversor se ela cruzou os braços nessa vida? É muito complicado. Então, esse raciocínio, eu vejo que a ProEx é até o último segundo de vida intrafísica. Não tem como. Perfeito. Com relação à profilaxia, a prevenção, que você já comentou bastante, né, tem muitos idosos aí sofrendo de mal de Alzheimer e mal de Parkinson, né? Como é que está a medicina dentro da sua área nutricional também, né? Você teria como prevenir, fazer prevenção a esses duas patologias? Tem sim. Assim, essas doenças elas ainda são um pouco obscuras em termos de como, por que as pessoas têm, né? Tem o fator genético envolvido, né, da hereditariedade, mas também existem alguns fatores que, como alguns estudos até comprovam que, claro, o cérebro em desuso ele vai ter maior propensão a desenvolver alguma doença no próprio cérebro, né? A pessoa que tem dificuldade de ler, que ela não pratica. Mas existem casos, e eu já atendi muitos casos de idosos que eram extremamente intelectuais, liam muito, eram super ativos, trabalhavam e hoje tem Alzheimer, tem Parkinson. Então, ainda é muito obscuro. O que eu acho que cabe a nós, né, fazermos é atividade física sempre. Sabe? Acho que a atividade física, ela oxigena o cérebro, ela elimina toxinas, a pessoa sua, ela exercita o corpo dela e isso ajuda na desintoxicação. Alguns tipos de alimentos que são ricos em vitamina E, como oleaginosas, quinoses, castanhas, alguns tipos de carnes como peixe, né, ômega 3 que tem no óleo de peixe. Uma dieta, acho que menos carnívora, em termos de carne vermelha, principalmente a partir dos 50 anos. É importante a pessoa, talvez, ter uma dieta um pouco mais voltada para o peixe, para o frango, mas o frango tem os seus hormônios e tudo. Então, a gente está vivendo assim num mundo bem complexo para se alimentar. Mas, dentro da economia de males, ainda é importante que, se a pessoa comer, assim, de repente, menos vezes na semana, carne vermelha, e regada de vegetais, sabe, de verduras, evitar farinha, né, por causa do glúten. Tem estudos já que dizem que o glúten, que é uma substância que tem na farinha de trigo, na farinha branca, né, ela faz mal ao cérebro, aos neurônios. Então, tudo isso ainda está muito recente, são doenças ainda muito recentes, mas que já existem alguns estudos que já dizem isso. Sabe o que eu acho, Flora? Eu fico vendo, outro dia eu vi um vídeo de jovens com esclerose múltipla. Então, assim, muita criança com hiperatividade, muita criança com outras doenças, assim, né? Enfim. E eu vejo também muita ocorrência de falta de memória desde jovem. E eu fico pensando que essas grandes pesquisas, elas não isolam dois elementos, tem mais elementos para isolar, né, de pesquisa que eu acho extremamente importante, que são os agrotóxicos. Então, por exemplo, há pouco tempo foi trazido aqui numa mini tertúlia, que o queijo de soja, o
tofu, ele diminuía a memória. E eu fiquei pensando assim, morando aqui, depois que eu vim morar aqui, eu tomei mais consciência disso, até porque eu tenho extrema sensibilidade com agrotóxico. A gente mora aqui numa região agrícola, onde eles põem não só o agrotóxico nas plantas, nas plantações, como eles põem o dessecante da soja para secar a soja. Então eu fico me perguntando, será que isolaram esse elemento, que é o agrotóxico da soja, para chegar à conclusão que aquele produto da soja, ele ataca a memória? Então, é um produto da soja mesmo, ou é um produto indireto da soja, que é o agrotóxico que cabe nele? Outra coisa também que ninguém gosta de ouvir falar, porque ninguém mais consegue ficar sem o celular, é que essas antenas de celulares, elas são ondas de micro-onda. Então, você não coloca a sua cabeça dentro de um aparelho de micro-ondas. Aliás, quando você compra um micro-ondas, você tem assim a segurança, né, de não ficar próximo, de não deixar nada mole dentro, por exemplo, nenhuma parte do corpo dentro de um micro-ondas, porque aquilo vai estragar. Só que você fica com a sua cabeça o tempo inteiro, né, assim, à mercê e imerso nessa profusão de ondas de micro-ondas, que são as antenas, né, que são de alta frequência, mas são exatamente as ondas de micro-ondas. Então, assim, eu acho que essas coisas não convém a ninguém estudar, porque envolve muito dinheiro, entendeu? Mas, assim, eu penso que enquanto não se colocar essas questões em estudo, não se... E aí tem aquela questão, já tem artigos provando que dá câncer de mama você morar numa região muito próxima à antena. Aí os médicos dizem, não, mas isso não comprova, isso não é científico. E fica aquele jogo de científico não científico. Tem uma problemática que a gente está vivendo, que é, por exemplo, quando era o fumo, levou-se não sei quanto tempo para provar que o fumo dava câncer no pulmão. Só que a gente tinha um grupo de controle daqueles que fumavam e um grupo que não fumava. Com relação a essa coisa das ondas de micro-ondas, você não tem, porque todos estamos no mesmo, submerso ao mesmo ambiente. Exato. Então, não tem nem sequer grupos de controle para você comparar. E outra coisa, já tem notícia de que não precisa de ter essa quantidade de micro-ondas para poder fazer a conexão de comunicação. O que falta é fazer pesquisa mais nessa área, entendeu? Então, assim, eu acho que quando vejo uma pesquisa, sabe, porque esse produto faz mal, eu fico assim, isolar o problema de agrotóxico. Exato. Entendeu? Aí, bom, já se sabe que a alimentação, por exemplo, frango, carne de boi, e agora peixe também eles dão hormônio. Também. Então, você não tem o que comer, entendeu? Aqui, por exemplo, a gente tem hortas orgânicas, né? Mas você acha que o vento isola os agrotóxicos da região? A própria terra. Então, a própria terra. Então, assim, a chuva que cai aqui, né? A gente já tem experiência lá no norte, no nordeste, norte, né, na Amazônia, de chuva com problema de mercúrio, porque foi evaporado de uma região de extração de ouro lá, e a chuva levou o mercúrio para outro local. Então, não tem esse controle de agrotóxico aqui. Então, assim, e o Paraná ele é bem intenso com essa questão de agrotóxico. Então, assim, eu penso que enquanto não fizer uma análise bem séria com relação a isso, a gente vai ficar tateando, sabe? E especulando. Especulando, né? E cada vez mais jovens com problemas de... Eu fiquei muito impressionada com os jovens com problemas de esclerose múltipla. O celular é uma extensão do corpo do jovem, né? Então, assim, é um até para aprender a usar, entendeu? Porque você tem que aprender a usar. Exato. E é difícil hoje, né? A vida sem celular, assim, os smartphones, tem tudo junto. Então, a tendência é ficar 8, 9 horas, né, colado no aparelho. Então, acho que, de repente, tomar alguns cuidados de usar o fone, né? Não ficar com o telefone na cabeça. E aí você que tem mais idade, eu que tenho mais idade, falando uma coisa dessa, é coisa de velho, né? Não é de jeito nenhum. Pelo contrário, a tendência é isso piorar, né? Principalmente a questão dos agrotóxicos, porque a perda, né, do alimento ele é muito grande quando ele é natural.
tanto o tamanho dele é menor, então às vezes as pessoas elas se enganam no mercado que ela vai pegar a alface mais robusta e na verdade a alface maior é a que tem mais agrotóxicos. Então é sempre importante ela ver alimentos que tem muita sugam muito agrotóxico, né? Que são as folhas, o pimentão, o tomate, morango. Então, assim, aqueles morangões, assim, eu fico até nervosa de ver. Porque eu falo, gente, isso aqui é puro agrotóxico que as pessoas eu vi uma palestra, até foi no Instituto lá do Rio de Janeiro, foi feita por o agrônomo Tadeu. Não sei se vocês lembram do Tadeu, que morou aqui também. E ele dizia que o morango, aquele morango todo bonitinho, brilhoso, é que depois que põe o agrotóxico para cuidar dele, para cultivar ele para o morango ficar mais tempo bonito e para ele ficar brilhoso, eles mergulham o morango no líquido. E aquele líquido é pior do que todos os agrotóxicos que fizeram. E que morango não tem como você descascar. Não dá. Então, que o jeito é não comer morango. Não comer morango. Tem muito tempo que eu não como morango e assim... Ou então você mesmo. Mas aqui em Foz tem que ver aonde vai plantar. A ideia, na minha casa, né, eu moro em apartamento, eu tenho uma hortinha em casa com temperos. Então, a gente vê, o morango ele se adapta super bem naquelas telhas, na jardineirazinha, você pode botar na parede. Eu acho que a gente tem que cuidar de tudo. Obviamente não ficar muito neurótico, né? Claro, com tudo, porque senão a pessoa não vive, mas eu acho que quanto mais ela puder cuidar disso, ter um espaço na casa dela para ter uma hortinha, procurar saber qual é a procedência daquele alimento, evitar talvez em supermercados comprar alimentos frescos, de repente ver num local, né, que tenha um sítiozinho ou algo que tenha orgânicos, e a gente trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para se alimentar, né, porque os orgânicos são o dobro do preço. Mas daqui a pouco está aumentando. Eu acho que a tendência é isso acabar, porque senão as pessoas não vão conseguir se alimentar, né? Flora, parabéns pelo verbete. Oi, obrigada. Eu queria que você comentasse um pouco na parafatologia, página 15, na penúltima linha, a prática do arco voltaico entre idoso e jovem. E se você já soube, já tem alguém, ou você passou por experiência de fazer o arco voltaico e perceber melhoria de memória ou em relação ao Alzheimer? Eu não tive essa experiência, mas eu conheço uma pessoa que fez, não constantemente, mas ela... Aliás, eu minto, eu tive essa experiência com a avó de um grande amigo meu. A gente fez um trabalho de arco voltaico, exteriorização de energia nela durante um mês praticamente, e teve uma melhora sim, tá? Só que assim... só isso não basta. É como se eu vi que foi um paliativo, tá? Eu acho que essa questão do trabalho das energias, da prática do arco voltaico e do EV, ele vem com uma questão profilática e é possível manter isso, mas obviamente junto com os medicamentos, com a alimentação, com o exercício físico. Então é importante. Teve uma melhora, mas assim logo depois teve uma piora. Então eu acho que assim, no momento de crise, no momento de dor, a pessoa está medicada ali, a gente entrar com o trabalho das energias também ajuda, mas somente isso não resolve, eu vejo que não resolve o problema. Acho que é um conjunto de coisas, mas o que eu chamo a atenção aqui é para que essa prática ela seja feita e que o trabalho com as energias ele seja sempre implementado nessa relação, sempre implementado na terapêutica, na profilática, enfim, em tudo que a gente fizer na nossa vida, a gente também utilizar o recurso das energias, porque nós somos energéticos, então vale a pena a gente também fazer esse trabalho. Ok, obrigada. Obrigada. Acho que nesse ponto das energias, o que vale também, assim, quando possível, porque nem sempre é possível, tem que ter um trabalho da própria pessoa que está recebendo também o trabalho das energias. Porque se só a gente trabalha com ela, fica meio que um passe, né? Você trabalha um pouquinho, injeta um pouquinho de energia e aquilo lá se vai. Agora, se a pessoa tem a possibilidade também de fazer um trabalho consigo própria, de recim, né, na prática, de trabalhar com as próprias energias, eu acho que pode ter um efeito maior aí. Não adianta nada só
ser unilateral nesse sentido, né? Já ajuda, né? Ajuda, Melhor mas que fazer do que não faz fazer, milagre. mas a solução... E mais importante, tem que fazer assim depois. Isso aí, sabe? Estado vibracional, exteriorização, desassimilação, porque não pode ficar, o assistente não pode ficar doente, né? Também. A verbetógrafa, página 15, parafatologia, final da penúltima linha. Poderia comentar sobre o resgate paratrosférico realizado pelo jovem parapsíquico? Sim. Isso é muito importante, né? Independente da idade, a pessoa ela adquire lucidez, principalmente nas suas projeções, para poder assistir outras consciências que estão precisando. Esses resgates eu coloquei como exemplo do jovem que ele é assistencial, ele está desenvolvendo o seu parapsiquismo, a sua projetabilidade, e ele colocar como alvo, não assim fazer uma visita na baratrosfera sem um objetivo, mas talvez ele se predispor junto aos amparadores para como é que eu posso ajudar melhor e o que vocês precisam de mim. Então, às vezes, isso pode resultar, sim, nele ter lucidez e fazer esse resgate de alguma consciência num ambiente mais patológico, extrafísico. Então, mas isso, assim, eu acho que o jovem ele precisa estar mais seguro, ele precisa estudar bastante o parapsiquismo, as projeções, saber que, às vezes, aquele ambiente ele é patológico e para ele não ficar no ambiente, né, não se, como é que se diz, ele não se contaminar, né, com aquelas energias, ele ter um nível de maturidade para ele discernir que ali é um local que ele vai resgatar uma pessoa, não um local que ele pertence, né? Então, acho que vale a pena para ele treinar e, quando ele dessomar, né, que, como a Marta falou, a questão da pré-intermissiologia, quem a gente vai resgatar do passado, né? A gente fez um curso intermissivo, hoje estamos aqui ressomados, né, fazendo nossas atividades assistenciais, escrevendo livro, e depois que a gente dessomar, a gente vai ficar no bem bom lá do intermissivo? Não, né? A gente vai pegar tudo isso de bom que a gente teve aqui nessa vida, todas essas conquistas, e vai com esse aporte para fazer resgate a pessoas que ficaram lá e a gente ainda não teve contato. Tem tempo que não tem contato, então vai reencontrar. Flora, eu tenho 80 anos, sou tenepsista há 4 anos e te pergunto qual a melhor alimentação para mim hoje? Perfeito. Eu até estou desenvolvendo um trabalho, assim, um estudo sobre a alimentação do ectoplasta, do tenepsista. Vamos ver, tá em pesquisa ainda. São muitas variáveis que, até em próprios livros de ectoplasmia, alguns indicam que é a proteína, mas o que eu percebi mais é o carboidrato integral. Tá? Então, assim, eu não sei como é a saúde da senhora, acho que precisaria ter assim, né, uma conversa mais... Não sei se é homem ou se é mulher. Ah, tá, o senhor ou senhora. Mas eu acho que, assim, sempre uma alimentação leve antes da TENEPS. Eu não recomendo que faça TENEPS. Tem pessoas que não gostam de se alimentar, mas eu não recomendo que faça em jejum, tá? Acho que um suco, um chá, uma castanha, nozes, esses alimentos, se a pessoa tem o colesterol dela mais equilibrado, pode ajudar a ter um pouco mais de energia e ela conseguir ter a prática da TENEPS e não sair morrendo de fome, que eu acho que uma das principais questões da TENEPS é que, às vezes, há uma descompensação energética dentro do trabalho da TENEPS e a pessoa, às vezes, não comeu, não se alimentou bem durante o dia ou um pouco antes da TENEPS e sai com muita fome. Então, qual é o alimento que ela vê e que vai dar energia mais rápido para ela? É o carboidrato simples. Então, às vezes, até uma bala, é um doce, é um bolo, é um pão francês, alguma coisa. Então, isso não é recomendado. Mesmo com bastante fome, eu acho que a pessoa ela deve fazer uma pequena refeição depois da TENEPS. E se essa TENEPS, vamos supor, for um pouco antes do café da manhã, aí ela fazer uma pequena refeição, às vezes um chá, às vezes uma fruta, e ela esperar o horário do café da manhã para depois ela se alimentar. Do que, às vezes, ela antecipar o café da manhã, come mais, aí ela fica horas sem comer, aí só come no almoço, e depois ela come mais, aí, resultado, ela vai ganhar mais peso, ela vai ter uma série de outros problemas que podem até afetar a TENEPS dela. Então, nesse caso,
Acho que uma boa noite de sono, sempre estar atento ao sono, e alimentação leve, como frutas, dependendo do caso, se não tiver diabetes, alguma fruta seca, tá? Como o damasco, às vezes até a própria ameixa, sempre em 1 ou 2 unidades, eu acho, e também as oleaginosas, que são ótimas, que é o nozes, castanhas, amêndoas, que são para... Elas repõem energia rápido e tem ômega 3, tem vitamina E, enfim, tem antioxidantes que ajudam no radical livre, né? No combate. Então, eu acho que ela pode, ele ou ela pode recorrer a isso. O chá, ele ajuda muito. Evitar chás diuréticos, né? Mas, assim, é uma variedade de alimentos, mas evitar comer muito. E evitar farinhas brancas, assim, coisas assim, pão que não seja integral. Então, pelo que eu entendi, não é comer muito de cada vez, mas é comer sempre. Qual é o intervalo melhor? O ideal, como recomendam, de 3 em 3 horas, mas aí depende. Tem pessoas que comem de 2 em 2 horas, uma pequena porção, tem pessoas que comem de 4 em 4. Eu acho que ultrapassar as 4 horas, isso já pode dar um déficit de energia, de glicose, e acabar prejudicando o rendimento da pessoa. Então, existem estudos vários que falam, não, isso é besteira, mas eu, como profissional, acho que isso é bem importante, que ajuda a manter a regularidade do corpo físico. Agora uma pergunta. Ontem eu estava vendo um profissional, né, um pesquisador falando jamais comer margarina, porque ele já fez lá uma pesquisa que acontece lá alguma coisa em volta das veias, das artérias, lá jamais comer margarina e jamais comer nada com adoçante, aspartame, assim, qualquer tipo de aspartame também dá esse mesmo problema. Que o problema da gente é reeducação com açúcar. Que o melhor mesmo ainda é o açúcar, mas diminuir a coisa, né? Tem que mudar a cultura. Não, ao invés de tomar café com muito açúcar, bota uma colherinha. Ao invés de tomar chá com açúcar, se precisa de alguma coisinha, né? Aí eu queria saber de você, o açúcar, como é que é a medida? Como é que funciona essa coisa? O açúcar eu vejo como um alimento bem perigoso, tá? O açúcar refinado, ele passa por... O açúcar vem da cana, né? A gente tem que estudar o processo de como ele chega àquela farinhazinha branca, né? Aquele pó branco. Então, ele vem da cana e ele passa por diversos processos químicos de limpeza, porque ele precisa ser triturado, ser, a dessecação. Né? E vocês imaginam, a cana ela é verdinha, ela é clarinha, mas ela tem uma determinada cor. E eles fazem branqueamento daquilo. Então, quem é químico sabe que o branqueamento tem aditivos que fazem a limpeza. Então, tudo isso é muito químico. Então, eu estou vendo só pelo aspecto químico. E o açúcar mascavo? O açúcar mascavo, ele é menos pior que o açúcar refinado, tá? Existem umas gradações, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, que eles chamam que é um orgânico, que é um pouquinho menos, um pouquinho pior do que o mascavo, menos pior, né? Menos pior. Na verdade, o mascavo é menos pior do que ele, né? Aí tem o açúcar cristal e tem o açúcar refinado. Todos eles têm... Quem tem diabetes, não recomendo nenhum deles, tá? E ainda assim, tem que usar o açúcar natural dos alimentos, né? Vamos botar assim, a frutose, enfim, das frutas. Ou existem... Eu vejo que o adoçante a base de estévia, ele ainda é menos pior, porque ele não tem o aspartame. Jamais, né? Mas com aspartame, jamais. E tem alguns, por exemplo, que tem pessoas que têm pressão alta, né? Esses adoçantes transparentes, eles têm alta quantidade de sódio. Então, todo dia ele vai tomando aquilo. Isso também tem ciclamato de sódio, tem uma série de coisas que podem até dar uma certa alteração. Mas os que são mais leitosos são menos piores. Então, eu não sou a favor de falar que o açúcar com moderação é bom, tá? E entre margarina e manteiga? Nenhum dos dois. Olha, depende do caso. Margarina, para mim, de jeito nenhum, tá? Porque ela também entra toda aquela química. Agora, a manteiga, ela é mais natural. Ela, por mais que ela seja de origem animal, né, gordura saturada, que aumenta o colesterol, mas ela tem, assim, o processo dela para que ela fique pronta, né, para que ela vire a manteiga, é natural, porque é a base
Eu já fiz manteiga. Você já fez, né? Então você vai chacoalhando ali, batendo, até ela ficar consistente. A margarina não. A margarina introduz gordura hidrogenada, introduz uma série de compostos químicos, porque tem que transformar a gordura líquida em gordura pastosa. Enfim, é uma série muito grande de problemas. É um problema, eu não recomendo uma margarina. Tá bom. Flora, qual a perspectiva que faria para o inversor existencial alcançar os 80, 90 anos de idade, considerando as verpons que estão sendo trabalhadas na Conscienciologia hoje? Se possível, gostaria também de ouvir a opinião de outros inversores presentes no local. O nome desse que eu vou falar, porque é figurinha fácil, é o Felipe Coco. Sim. Bom, nesse caso, primeiro, esse inversor ele precisa, né, a questão do planejamento, e o Felipe ele sabe bem esse assunto, a pessoa planejar qual é o tipo de profissão que ela vai seguir, porque às vezes é uma profissão, por exemplo, a pessoa quer trabalhar numa plataforma de petróleo. A plataforma de petróleo ela é um trabalho extremamente arriscado. Não tenho nada contra, acho que é um trabalho extremamente válido, mas é um trabalho arriscado. Então, se a pessoa ela tem um nível de PROEX a cumprir, ela vai optar por uma profissão que vai botar um risco de vida nela, ou ela vai escolher talvez uma profissão que preserve mais o soma dela, né? Então, isso tem que entrar a parte toda da saúde, os check-ups, mesmo que a pessoa, não importa a idade que ela tem, o check-up anual ele vale para todo mundo. Ele vale para o adolescente, ele vale para a criança, para o jovem adulto, para a meia-idade, para todos. A questão do pé de meia também, como é que a gente quer chegar aos 80 anos? Ainda tendo que trabalhar com uma carência muito grande financeira, dependendo de amigos, porque o inversor não vai ter filhos, né? Então, a aposentadoria, nesse caso, não está garantida. Estou brincando, assim, não é que a pessoa ela vai ver o filho como uma aposentadoria garantida. Mas a tendência é que esse inversor não tenha filhos. Então, como é que vai ser essa velhice? Se ele tiver alguma necessidade especial, se ele tiver alguma doença, ele vai ter condições de bancar uma pessoa para ajudar? Ele vai ter condições financeiras de se hospedar em um local que seja agradável, que seja até um lar geriátrico, mas eu já visitei alguns no Rio que são melhores do que o Hotel 5 Estrelas, né? Então, como é que a gente está planejando a nossa velhice, né? Temos estamos garantindo a nossa aposentadoria. Outro ponto também é a questão das energias e da escrita. Eu acho que quanto mais a gente vai passando os anos, a gente precisa produzir algo palpável para ficar aqui nessa dimensão física. E o principal é o livro. Então, esse inversor ele está se programando para escrever um livro. Quantos livros ele quer deixar publicado? Qual é o assunto que ele quer escrever? Qual é a especialidade que ele quer atuar? Então, será que ele está planejando fazer a sua mega GESCOM, quer dizer, aquele livro que vai marcar a assistência dele, em alto nível, o legado dele, né, de escrita? Então, o que ele vai deixar de fora de série para as pessoas dentro da especialidade dele? Então, eu vejo que tem que ser levado em conta todos esses aspectos para o inversor, para que ele tenha uma velhice mais leve e produtiva. Para acrescentar, tem um gerontólogo que eu admiro, brasileiro, chamado Alexandre Kalash. Então ele fala da condição que hoje não é que está acontecendo um maior envelhecimento, mas está se acrescentando vida. Não é só envelhecimento, velhice na vida das pessoas, mas está se acrescentando vida mesmo à vida das pessoas. Por quê? Porque antigamente uma pessoa de 50 anos já era velha. Hoje, 50 anos está começando muita coisa, né? Do ponto específico de quem é jovem hoje e quanto se pode viver, existem alguns estudos, e aí esses estudos se baseiam em metodologias diferenciadas, mas uns estudos dizem que 120 é um limite, outros estudos dizem que 150 é um limite, então aí varia. Mas independente disso, nós que buscamos
uma vida mais saudável, temos sim plenas condições de chegar e ultrapassar os 100 anos de idade. Isso é ponto pacífico. E não só ultrapassar os 100 anos de idade, porque estamos velhos e aí 100 anos não vão fazer mais nada. Não, podemos chegar aos 100, ultrapassar os 100, com lucidez e com plenas condições de produtividade. Agora, claro, para isso, para ter essa produtividade, tudo que a Flora mencionou, dos cuidados físicos, são extremamente necessários. E todo o investimento que a gente faz de lucidez, de memória, isso é fundamental para que a gente se mantenha produtivo depois dos 100 anos de idade. Então, para mantermos lucidez e memória, necessariamente passa por tudo aquilo que a Flora falou, de alimentação, mas sobretudo de exercício físico regular, né, por causa da oxigenação cerebral. O sono, que acaba alterando ao longo da vida, mas é fundamental. E uma rotina de estudos, porque essa rotina de estudos é que vai manter a nossa atividade cerebral em dia e capaz da gente se manter produtivos intelectualmente, mesmo com mais idade. Bom, eles basicamente falaram tudo, né, assim, mas acho que um ponto que eu gostaria de complementar, assim, de enfatizar, na verdade, é que, além de todo esse trabalho com a homeostase pessoal, eu vejo a importância em trabalhar com assistência. Por quê? Uma das melhores formas que eu vejo de você chegar a uma longevidade sadia e lúcida é se trabalhar com amparo, com amparador. Então, não apenas fazer, às vezes, um maxi planejamento mais básico, fazer aquele realmente o proposto pela técnica da inversão existencial. É fazer um planejamento assim, como eu estou planejando para aumentar a minha conexão com os amparadores extrafísicos. Porque esse aporte energético que nós recebemos para fazer assistência é uma das principais fontes que assim, pode ser uma das principais fontes que vai nos ajudar a manter a lucidez, a manter a energia à disposição, a motivação para seguir em frente, né? Que é todo o processo da Máxima Orex, que as pessoas podem tirar proveito, no caso, né? Então, acho que eu colocaria só para enfatizar mesmo essa parte, assim, o quanto que nós estamos incluindo na nossa escrita, nas nossas atividades no dia a dia, no nosso maxi planejamento, nas nossas convivências interassistenciais, o contato assistencial com a equipe extrafísica de amparadores. Acho que esse é um ponto bem importante. Bom, eu queria fazer dois convites. O primeiro é para o programa Verbetografia em EAD, aí principalmente para aquelas pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, né? Que vai começar no dia 27 de fevereiro, mas a gente já está convidando a fazerem as inscrições, porque tem toda eu não queria falar a palavra ritual, mas todo um procedimento anterior que é de aprovação de títulos. Então, a pessoa, ao entrar para o programa Verbetografia, ela já começa a pensar na aprovação do título, que é bem importante para você já começar o programa Verbetografia já com o título de verbete já aprovado. Obviamente, o programa Verbetografia, como o próprio nome está dizendo, é um programa de 3 meses de duração, onde a pessoa vai assistir aulas esclarecendo o que é a estrutura do verbete, como é a estrutura do verbete, quais são as técnicas para a elaboração das sessões. Elas são distribuídas em 12 módulos. Cada módulo a gente libera um conjunto de aulas e a cada semana a gente tem uma aula online, que são as quintas-feiras, de 19h30 até as 21h30, que é para discutir todas as dúvidas que ficaram ao assistir às aulas e também a produção que a própria pessoa tenha feito durante a semana. Aí a gente tem alguns descontos, por exemplo, se a pessoa mora numa cidade que tem um grupo de 15 pessoas ou mais, ela pode fazer uma listagem, mandar para a recepção do CAEC, e aí aquele grupo todo vai ter 25% de desconto, né? E os que já fizeram o programa, que quiserem repetir, também tem 25% de desconto.
O valor é 330 à vista ou 3 de 110. E o contato com o CAEC para fazer a sua inscrição é 45, código de área, 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Então, todos vocês que estão interessados de participarem aí da Enciclopédia da Conscienciologia, vir aqui defender o verbete, esse programa ele pode ajudar você. Um outro convite é para a Semana da Escrita, que vai ser aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento, então é mais para as pessoas que estão aqui presentes, que poderão ficar entre os dias 10 e 12, e para você que está fora e que pode vir aqui no dia 10 ao dia 12, que está bem assim em cima, né? Então, esse campo, essa Semana da Escrita vai ser do dia 10 a 19. Do dia 10 a 12 vai ser o campo conscienciográfico, onde vai contar com a presença do professor Epicom, autor, Moacir Gonçalves. E também no dia seguinte, quer dizer, 13, 15, 17, 18 e 19, a gente vai ter outras atividades, como autor cobaia, debates da escrita conscienciológica, painel de livros abertos, colóquio autoral, enfim. A gente convida todos vocês para participarem, que a Flora mesmo acabou de falar aí, não sei se foi a Flora, se foi a dupla dela, mas que a importância de escrever o livro para fazer o autorrevezamento, não é isso? Então, essa Semana da Escrita é uma possibilidade. Então, são 2 convites para a escrita, para colocar o cérebro em funcionamento, né? Se a pessoa é jovem, para preparar para a idade mais avançada. Se a pessoa já é numa idade mais avançada, é para não deixar o cérebro ficar parado, né? Então, são 2 oportunidades aí. E deixar uma cápsula do tempo também, pois né? É, deixar uma cápsula. Deixar para a próxima vida, um legado. Flora, na página 15, na fatologia, no final da primeira linha, você começa ali. A impaciência do jovem hiperativo, confrontando a paciência do idoso taquirrítmico. Você pode ampliar isso para a gente? Sim. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas a minha ideia aqui era trazer esse paradoxo de que o jovem ele tem uma tendência maior a ser hiperativo, né? Ele a se mexer muito devido à energia, aos hormônios, e isso faz com que confronte aquele idoso sereno, mas que tem o seu cérebro a todo vapor ali, observando tudo que está à volta. Até comentei do caso, o exemplo do professor Valdo com os jovens, né? Acho que a primeira coisa que ele fala, põe a mão aí, vê se está tremendo. Se estiver tremendo é que você ainda tem muita coisa para ver, né? Mas se o jovem ele já consegue não tremer a mão, já deixa a mão ali paradinha, ele já tem aí um certo domínio do seu corpo. Então, isso já ajuda ele a ter uma serenidade maior, já ajuda ele a ter um domínio maior dessas energias que ficam, né, dando aquele comichão nele. Então, esse idoso, ele ajudar esse jovem a ter esse controle maior, essa serenidade, a pensar no que vai fazer. Até recentemente, né, o professor Valdo tem falado muito nas mini tertúlias sobre a lista de procedimentos para a gente, desde quando a gente acorda até chegar aqui no tertuliário, né? E fui uma cobaia que eu fiz essa lista de procedimentos. E para o jovem é muito difícil. Eu confesso aqui que foi muito desafiante fazer, porque teve uma hora, o Ricardo me ajudou muito, ele também fez a lista dele, deu 306 procedimentos para mim, e para ele deu 600 e pouco, porque ele prepara o café da manhã. Então, assim, quantos movimentos... e dirige o carro, é verdade. Então, quantos movimentos a gente faz... desde quando a gente abre o olho para acordar até chegar a um determinado local na parte da manhã. E o jovem, imagina quantos movimentos ele não faz. Ele vai, estala o corpo, toma banho, a mulher vai se maquiar e vai fazer alguma coisa, secar o cabelo. E isso tudo, a gente faz milhões de coisas e a gente não se dá conta. Então, quando ele falou, eu fiquei pensando muito, eu falei, não, eu preciso fazer isso, porque eu quero saber o que eu faço. E a partir dessa listagem, eu vi que tinha situações que
me tomavam muito tempo. Por exemplo, a comida do gato ficava num local do móvel e o potinho ficava em outro da sala. Então, eu demorava tempo de ir lá no móvel, pegar a comida, sair dali, ir no potinho do gato, botar. Então, eu falei, por que esse pote não fica junto com a comida? Por que isso aqui está tão longe? Por que o meu armário está bagunçado e eu não achei o meu rímel que eu vou passar, ou o meu secador de cabelo? Então, a gente fez uma mudança geral lá em casa, né, a partir disso, e hoje está tudo otimizado. Pelo menos, aí agora a gente tem que fazer novamente para saber se tem mais coisa para melhorar. Então, isso tudo tem relação com deixar a gente um pouco mais ciente das nossas ações. Isso controla. Então, hoje em dia, eu já consigo acordar e pensar no que eu vou fazer. Eu já sei que eu vou levantar, meu chinelo está ali, eu já sei que... Pode até parecer assim, nossa, mas ela está velhinha, né? Ela é cheia de mania. Mas não é isso, a gente só ganha tempo com isso. Então, eu já sei onde é que está a minha maquiagem, onde é que está meu secador, a minha toalha, né? Que às vezes a pessoa põe a toalha para estender lá fora, aí sai do banho, cadê a toalha? Está lá fora. Aí, fulano, aí está sozinho, vai molhado lá fora, pega a toalha. Então, isso tudo, isso tem relação com esses procedimentos. Então, hoje a gente sabe que a toalha está ali, e se não está, eu já sei que... Então, tem que pegar antes, né? E o café da manhã já tem que mais ou menos deixar pronto, a louça lavada do dia anterior. Então, uma série de coisas a gente pensou sobre isso. E isso tem a ver com ataque e arritmia, assim, da gente saber quais são os nossos atos e ajudar a controlar para que eles não fiquem impulsivos e mecânicos só. Que a gente tenha a noção de que a gente está escovando o dente assim, que a gente está fazendo, calçando o sapato de determinada forma. Então, isso para a gente foi assim, um dos maiores aprendizados. Eu gostei muito de fazer e ajudou muito. E eu recomendo a todos os jovens e idosos também a fazer. Todo mundo fazerem esse procedimento. É difícil para a minha idade. Agora, isso pareceu que tem um paradoxo aí, né? Porque à medida que você controla todos os seus atos, você fica mais liberta, né? Você fica mais liberta. Você controla os seus atos e se liberta mais. O Marcelo está colocando aqui que é a prática do detalhismo da exaustividade. O que a gente faz? Quais são os detalhes das nossas ações? Né? Muito sério. Aproveitando ainda a questão do idoso lúcido e do paradoxo aqui, eu me lembrei de mais um fato, para destacar também que às vezes o idoso realmente se torna lúcido. É um caso de uma audiência ad perpetuam rei memoriam, que é essa antecipação de uma audiência que se faz num processo quando uma testemunha, ou autor, ou alguém do processo está doente ou com ameaça de perder a vida. Então, uma vez eu fui como advogado de defesa dele, numa audiência, então o juiz vai em casa do cidadão e ele estava acamado, eu acho, não sei a idade dele, mas já não se levantava mais. Então, considerando esse fato, né, eu, na minha inexperiência, fiz uma ou duas perguntinhas assim, com receio de perturbar o idoso, né? E tudo bem. Quando foi o advogado de defesa, começou a enxurrada de perguntas, de querições, mas ele respondendo tudo lucidamente, claramente. Então, a gente, até por pena, por piedade, queria poupar o idoso, mas na realidade ele estava muito bem lúcido das suas ideias, era uma ação de prestação de contas. Só que, infelizmente, depois eu saí do escritório, não sei como é que terminou, mas isso aí me impressionou, que eu me lembro sempre desse fato, porque o juiz, todo aparato judicial vai na casa do cidadão, quando ele não pode se locomover com audiência, para antecipar os fatos, prevendo até prevenção do juízo, que chama. Então, isso aí me chamou a atenção, e eu sempre me lembro como pode, né, a pessoa mesmo acamado, paralisado, mas tem a lucidez para responder e para aguentar um advogado de acusação. Muito interessante. Olha, você pode expandir para a gente a frase enfática? Eu acho que resume bem o seu... Nós temos aí 2 minutos ainda, e você dá uma encerrada, assim. Claro.
levando a gente para o universalismo cosmoético. É verdade. As práticas diárias de convívio fraterno interassistencial entre idosos e jovens lúcidos para o processo multidimensional oportunizam exercício mútuo de universalismo e cosmoética. O que eu quis dizer com isso? Quanto mais a gente respeitar a consciência que está nesse corpo físico, nesse momento, com aquela idade, a gente respeitar a sua manifestação consciencial, mais a gente vai estar exercitando o nosso universalismo. Porque o preconceito, o julgamento pela parte física, ou até mesmo o julgamento pela história que aquele passado, né, daquele idoso, ou enfim, ou até mesmo o passado de outra vida daquele jovem, isso não leva a nada. O que leva é a gente conhecer a pessoa, a consciência como ela é, a gente respeitar ela e tentar aprender ao máximo com a vivência dela. Isso foi o que eu sempre tentei fazer e faço até hoje, independente da idade. A pessoa que está do meu lado, que eu tenho a oportunidade de conversar, eu sempre olho para ela e falo, o que eu posso aprender com ela? E, obviamente, a gente acaba trocando e fazendo a interassistência. Eu também ajudando ela, mas eu puxo muito para o que eu posso aprender com essa vivência, né? E a cosmoética, ela permeia toda essa relação. Sem a cosmoética, essa relação ela tende a ficar superficial, ela tende a ficar patológica. O que é cosmoética? É a gente conseguir respeitar a consciencialidade daquela pessoa e no nosso comportamento ele ter um nível de abertismo, de fraternismo, sem ingenuidade. Eu acho que também aquela fantasia de que todos são maravilhosos, a gente sabe os trafares, né, os defeitos das pessoas, tenta ajudar, aprende com isso e tenta ter essa relação mais próxima de aprendizado entre diversas gerações. Olha, parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Eu estava pensando aqui, quem é jovem ainda, né? Um dia vai ser mais idoso, e quem é idoso nessa vida não vai ser mais jovem, biológico que eu estou falando, mas na próxima vai ser. Então ele atende a todos nós, né? Então a gente aguarda outros verbetes seu nessa área aí, que você contribui muito com a gente. A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, o movimento aí, o nosso debate. Nós agradecemos a todos os teletertulianos que participaram aqui com perguntas, ouvindo, com as suas energias. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 23 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. A Keiko com os novos contatos da Enciclosapiens e a Beatriz com o curso Princípios da Saúde Consciencial. Mas antes teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A gente quer convidar os jovens, os idosos, os de meia idade, de qualquer idade, para serem amigos da enciclopédia. Este programa é a base, é o arrimo de sustentação financeira deste ambiente aqui, importantíssimo, tertuliário, holociclo, holoteca e de outras estruturas produtoras da Enciclopédia da Conscienciologia. Você que é de fora, entre em contato com o CAEC no 45, que é o código de área, 35 25 26 52, e peça para ser amigo, onde terá mais informações, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de, então, passar os novos contatos da IC Enciclosapiens. Se puderem, por favor, pegar, então, papel, caneta para anotar. Comunicamos aos tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o seu verbete, aos verbetorandos e verbetógrafos, os novos e-mails de contato com a Enciclosapiens. Para enviar propostas de títulos, escrevam para títulos@enciclosapiens.org. Enciclosapiens com Y e 2 S. E para enviar seus verbetes para revisão, neoverbetes@enciclosapiens.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida a participar do curso Princípios da Saúde Consciencial. É um curso de 4 módulos, sem pré-requisito. O
O curso ele aborda a saúde com enfoque na autoconsciência terapia e com aplicações práticas. O curso será realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Alegre. Em Foz do Iguaçu terá início no próximo mês, dia 8 de fevereiro. Em Porto Alegre e São Paulo terá início no dia 15 de março. O módulo 1 abordará um novo modelo de saúde, a partir dos pensamentos, sentimentos e energias. O módulo 2, a saúde profissional e financeira. No módulo 3, a saúde afetiva e relacionamentos. E no quarto módulo, abordará a saúde consciencial e evolução. Para maiores informações, acesse o site www.saudeconsciencial.com.br ou pelo telefone 45 3025 1404. A sua participação neste curso promoverá a saúde em várias áreas da sua vida. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Cientista Reciclante, com a especialidade Autopesquisologia, com a verbetógrafa Diane Luz. Obrigado e boa tarde a todos.